boa tarde. Estamos aí agora na reta final, preparando-se para o MIF. E hoje a gente não vai fazer um 3 questões sobre. Hoje a gente vai fazer as questões que restaram. A mistura. E aí então a gente dá esse nome de miscelânea. A gente agora vai fazer questões de assuntos variados, viu? Essa é a primeira que a gente vai fazer. Quero saber se já está todo mundo aí tranquilo, tomando seu café para refrescar, como disse Paulo. Vamos para a primeira questão aqui. Um veículo está com falha no funcionamento do motor e este problema faz com que o veículo pare repentinamente. Desse modo, se o veículo não for levado para a manutenção, o mesmo até pode ser religado e prosseguir seu percurso, mas o próximo desligamento repentino se dará no exato momento em que o veículo percorrer a metade do trajeto anterior. Sabendo-se que inicialmente o veículo foi ligado e percorreu 100 km, parou, foi religado, percorreu mais 50, parou, foi religado, percorreu mais 25, parou, foi religado e assim sucessivamente, determine a distância máxima que o veículo poderia percorrer desde que foi ligado pela primeira vez, se isso ocorresse indefinidamente. Essa questão parece o carro da Penny, né, do The Big Bang Theory. Ela nunca leva o carro para consertar e o carro vai quebrando toda hora. Só que toda vez que o carro quebra, ele anda menos do que ele andava antes. Mais especificamente, ele anda metade do que ele andava antes. Vamos tentar então resolver essa questão. O que o problema deseja saber é o total percorrido pelo carro. Se eu ainda não souber do que está falando, eu posso tentar escrever as quilometragens parciais que o carro percorreu. Da primeira vez que ele foi ligado, ele andou 100 quilômetros. Certinho? Aí quebrou. Quando quebrou e foi religado, ele andou a metade disso, 50 quilômetros. Na próxima etapa, o carro quebrou e andou a metade do que ele tinha andado antes, 25 quilômetros. Exatamente. Já vimos do que se trata, não é? Quando ele quebrou e ligou de novo, ele andou a metade de 25, 12 quilômetros e meio. Pessoal, sequência numérica. Sequência numérica onde o termo da frente ele é sempre dividido por 2. Então ele é sempre reduzido à metade, multiplicado por meio. Sequência infinita. Só pode ser PG, certo? Para a gente resolver, então, é só utilizar a fórmula da soma dos termos da PG infinita, né, na verdade. Vamos lá. Soma da PG, só para lembrar, é o primeiro termo, claro, da PG infinita. É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão da PG. O A1 é o primeiro termo da sequência, já temos que é 100, e Q é a razão da sequência, ou seja, por quanto que o número está sendo multiplicado do primeiro para o segundo, e do segundo para o terceiro, e do terceiro para o quarto, e por aí vai. Substituindo os valores, a gente vai ter que essa soma indefinida aqui, essa soma infinita aqui, ela é 100 sobre 1 menos 1 sobre 2. Um pouco de álgebra, a gente vai ter 100
sobre... Aqui a gente tira aquele MMC esperto, né? Multiplica por 2 e subtrai. Então a gente vai ter 2 menos 1. Então vai ficar 1 meio. Ou então você pensa, né? Um inteiro menos uma metade sobra metade, é claro. Divisão de frações. A gente vai ter 100 vezes o inverso de meio, que é 2, que é 200. É claro que é 200 quilômetros, tá, pessoal? Porque são os dados que ele estava dando no começo. As unidades aqui é 100 quilômetros, 50 quilômetros. Quando você soma tudo, a resposta é em quilômetros também. Voltando lá para a questão, temos aí letra C. E é uma daquelas que a gente marca feliz e contente porque sabe a fórmula. A fórmula da soma da PG infinita. Da PG decrescente infinita, né? Então vamos para a próxima. E tá aí. Na escola Sábia e Inteligência foi realizada uma Olimpíada de Conhecimento, da qual participaram 4 turmas A, B, C e D. Um dos aplicadores da prova constatou que a média aritmética entre os números de participantes das turmas A e B era igual ao dobro do número total de participantes das turmas C e D. Podemos então afirmar que a razão entre o número total de participantes das 4 turmas e o número total de participantes das turmas A e B é... Eu vou pedir para vocês prestarem atenção primeiro no que ele está pedindo, que seria na última linha, na penúltima linha aqui, ó, a razão entre o número total de participantes das 4 turmas e o número total de participantes das turmas A e B. Parece uma questão que fala sobre equações, porque essas frases de equivalência que ele disse no meio da questão e essa frase no final, ela chama você a escrever uma equação. Usando essas 4 letras, essas 4 variáveis, e lembrando que razão é uma fração, o que ele quer que vocês determinem é isso daqui. A razão entre o número de alunos de todas as turmas e os participantes da turma A e B. Quando a gente encontrar isso daqui, a questão acaba. Fica massa. Para isso, eu vou buscar outras informações do problema e eu vou encontrar essa outra informação aqui, ó. Bem no segundo período, depois do primeiro ponto, um dos aplicadores da prova constatou que a média aritmética entre o número de participantes das 2 turmas A e B era igual ao dobro do total de participantes das turmas C e D. Pessoas, a média aritmética nada mais é do que a soma de soma as notas e divide pelos alunos. Quase isso, Clara. No caso do exemplo da prova, seria a soma de todas as notas dividida pela quantidade de notas, né? Então a gente poderia dizer aqui a média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores.
seria a média aritmética da quantidade de participantes dividido pelo número de turmas que tem. Ou seja, A mais B na nossa organização dividido por 2. Que é a média de participantes por turma, disso que ele está falando. Ele percebeu que a média de participantes por turma é igual ao dobro da quantidade de participantes das outras duas turmas. No caso, essa é a equação que a gente vai ter que trabalhar. Pergunta simples. É possível determinar o valor, a quantidade de participantes de cada turma separadamente só com essa equação? De jeito nenhum. É uma equação com muitas variáveis livres. Isso quer dizer que tá faltando mais equações aqui para você poder fazer um sistema e achar todas elas. Conclusão: não dá para achar o valor, o número de participantes das turmas separadas. Mas em nenhum momento o problema pediu isso. O problema pediu para você achar a razão entre o total de participantes e os participantes das turmas A e B. Ou seja, a brincadeira, nesse caso, é transformar essa equação em alguma coisa que tenha isso aqui escrito. Eu vou dar um jeitinho nela para tirar essa fração 2 aqui primeiro. Olha como nós vamos fazer. A mais B sobre 2 é igual a 2 vezes C mais 2 vezes D. Eu fiz a distributiva. Esse 2 agora que está dividindo, ele passa para o outro lado e também faz uma distributiva. Aí o que a gente vai ter é A mais B igual a 4C mais 4D. Eu vou abrir mão de um recurso aqui. Eu vou usar o fato de que, por eu estar trabalhando com uma equação, todas as operações que eu fizer de um lado, se eu fizer do outro também, a equação continua sendo verdadeira. Aquela história da balança lá do 7º ano, né? O professor fala que é uma balança, se tu faz de um lado, tem que fazer do outro também para continuar igual. Por bem, o que eu vou fazer vai ser somar 4A mais 4B dos dois lados. Se eu fizer isso, a gente vai ter do lado esquerdo 5A mais 5B. Mas do lado direito eu vou ter 4A mais 4B mais 4C mais 4D. Será que vocês já conseguiram maldar por que eu fiz isso? Só ajeitando aqui uma outra página. A gente tem 5A mais 5B igual a 4A mais 4B mais 4C mais 4D. Aqui agora eu boto 5 em evidência. Aqui eu boto 4 em evidência. E desse lado tem a soma que eu estou procurando, o numerador da razão que eu estou procurando,
E do lado esquerdo eu tenho a soma do denominador que eu estou procurando. Basta então jogar o A mais B para cá e esse 4 para cá. Simplesmente a gente vai ter 5 sobre 4, porque o 4 está multiplicando esse parênteses, então ele vem dividindo. E agora eu pego o A mais B, que está aqui multiplicando, e jogo para o outro lado dividindo. Que sorte! Temos aí então justamente o que a gente está procurando. A razão entre a soma de todos os participantes e a soma dos participantes das duas primeiras turmas. 5 quartos. Temos ali então letra B de resposta. Pessoal, seguinte. Este é o único meio de chegar nessa solução aí? Não. Paulo falou que fez por outro jeito. Legal. Ari provavelmente também fez de outro jeito. Legal, massa. Só que não interessa o jeito que você fizer, você tem que chegar à resposta final, que é 5 quartos. Vários caminhos levando à mesma resposta. Aquele velho papo da matemática, né? Vários raciocínios conduzem para o mesmo lugar. Eles têm que conduzir para o mesmo lugar. Se eles conduzirem para lugares diferentes, um dos raciocínios está errado. Ana pergunta por que deu 5. Vamos voltar aqui na página anterior. Lembra que eu somei 4A e 4B dos dois lados? Vou sair aqui para você ver melhor. Lembra que eu somei 4A e 4B dos dois lados? Lembra disso? Eu estou aqui, ótimo. A mais B já conta como se fosse 1A e 1B. Como eu somei 4A e 4B, já tinha 1, aí ficou 5A e 5B. Belezinha? Massa, foi. Questão interessante aí. Questão bacana. E aí vamos para a próxima. Vou tirar meu rostinho daqui de novo. Calma, meninos. Calma, meninos. Essa é uma questão de conjunto. Aquela disciplina básica que os meus alunos e os Giari do primeiro ano vêm. A gente gasta um mês falando disso. Dados os conjuntos não vazios A, B, C e D, contidos em um conjunto universo U, qual das alternativas abaixo pode representar a seguinte operação entre conjuntos? Aí ele fala essa operação maravilhosa aí. C inter B, inter C, inter D, menos A inter B. Não dá nem para falar. É melhor ver, né? Isso é uma questão de álgebra de conjuntos, pessoas. E tem várias técnicas para resolver esse tipo de questões, tá? A resposta aqui no caso é uma resposta gráfica. Ele fez um desenho com os 4 conjuntos, A, B, C e D, todos com o mesmo formato. E ele está querendo que vocês marquem qual dessas... quando vocês fizerem todas essas operações de conjuntos aqui, qual das regiões que vai ficar achurada nessas famosas palavras que só aparecem em aula de matemática. Achurado, riscado, marcado, colorido. Bom, enfim. Eu tomei a liberdade de fazer uma cópia desse desenho aqui, ó. Eu vou até dar um zoom para vocês perceberem o que eu coloquei em vermelho dentro das regiões. Estão vendo a numeração? Aqui, por exemplo, é um número 1. Aqui, por exemplo, é um número 2.
Número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7. Enxergaram isso? A gente vai usar essas numerações só para representar a região, tá? Eu não estou dizendo que tem um número 1 dentro do conjunto. Eu estou dizendo que esse retanglinho aqui é o retanglinho número 1. É a região número 1. Eu acredito que assim a questão fica interessante de resolver. Fica mais tranquilo de resolver. E eu coloquei aqui embaixo praticamente a operação que está lá. C inter B, C inter D, A inter B. E as operações estão aqui no meio. Gente, álgebra de conjuntos, tirando as operações de união, interseção e diferença, elas obedecem às mesmas regras de orientação de parênteses e colchetes. Então, para resolver essa expressão aqui, a gente vai seguir a ordem pré-determinada. Fazer primeiro o que está dentro dos parênteses. Só que eu vou fazer isso utilizando essa numeração que eu coloquei aqui. Com cuidado para não se perder. Eu vou fazer a interseção do conjunto B e do conjunto C. O conjunto B é este daqui. E o conjunto C é este retângulo aqui. A interseção vai ser as regiões que eles têm em comum. Me pergunto, 3 é uma região comum a C e a B? Resposta: não. 2 é uma região comum a B e a C? Yes. O 1 também, o 5 também e o 4 também. Então a gente tem o 1, o 2, o 4 e o 5. O 6 não e o 7 não. Se eu for escrever essa interseção, então, em termos das regiões, as regiões que são oriundas aqui dessa interseção vão dar 1, 2, 4 e 5. Entenderam o que eu vou fazer? Como é que eu vou usar aquela numeração para poder dar o resultado da operação de conjuntos? Eu acho que fica mais fácil assim. Vamos voltar lá. Interseção, estou copiando aqui, ó. E agora eu vou fazer esse parênteses. C interseção com D. O conjunto C é esse que a gente já viu. E o conjunto D é esse retângulo maior que está bem à direita. A interseção de C com D vai ser 1, 2 e 3. Concordam? 4, 5, 6 e 7 estão... 4, 5 e 6 estão fora de D. E 7 está fora de C. Então, essa segunda interseção aqui, ela vai ser apenas o 1, porque está no C e está no D. O 2, porque está no C e está no D. E o 3, que também está no C e está no D. Então, 1, 2, 3. Fechou o colchete. E vamos fazer o último parênteses, que é a interseção A e B. A está aqui. B é este retângulo aqui. A interseção de A e de B vai ser 6, com certeza. Me ajudem se eu esquecer alguém. 7, 1 e 5. Botando em ordem. 1, 5, 6 e 7. A partir de agora, pessoal, eu não preciso mais olhar para o desenho, tá?
Vamos voltar aqui para a câmera normal, tamanho normal. Daqui para frente eu posso trabalhar só nessa expressão aqui que a festa vai andar rápido. Interseção dessa região com essa região vai dar 1 e 2. Menos 1, 5, 6 e 7. Essa diferença aqui, pessoal, é a diferença de conjuntos, tá? A diferença de conjuntos é o que tem aqui no primeiro que não tem no segundo. Em outras palavras, o que tem exclusivamente no primeiro. Você vai ter que ver as duas regiões e vai ter que colocar somente as regiões que compõem exclusivamente a primeira parte, quando você compara os dois. Ele é exclusivo da primeira região ou ele também pertence à segunda região? Não, né, Paulo? Ele pertence à segunda também. Então, essa região 1 não conta. Agora, a região 2 ela é exclusiva da primeira região. Então, a resposta final dessa operação com conjuntos é a região 2. Se eu voltar lá no desenho, a região 2, vamos aumentar o desenho aqui de novo, só para ver melhor. Bem aqui no cantinho, ó, a região 2 é só essa. A gente vai ver se acertou indo lá nas opções. Vou tirar meu rostinho daqui. Temos a opção certa? Aê! Opção C. Deixa eu só voltar no caderno aqui para diminuir o zoom. Vamos aí então, mais uma questão resolvida. Aí depois os caras marcam D, deixa eu ver. Rapaz, eu nem tinha visto. Que maldade, de verdade. Complicado. Mas a atenção é importante, né? A gente precisa prestar sempre atenção aí, focar. Tentar controlar um pouco nossa ansiedade, nossa mente na hora de resolver a questão. Respirar depois de cada passo. Cada linha da equação é um fôlego que a gente toma. De onde vêm esses números? Então, Wendel, voltando aqui, essa numeração que eu coloquei, como eu disse há alguns minutos atrás, elas não representam elementos dos conjuntos não, tá? Eu que inventei essa numeração como se fosse uma nomenclatura. Então, assim, eu chamei essa região aqui de região 7, essa aqui de região 6, essa aqui de região 5. Você poderia ter numerado da forma que você bem entende. Então você poderia ter nomeado de X, Y, Z, W, bolinha, quadradinho, Xzinho, triângulo L1, R1, se você quisesse. Tá bom? É só um nome que eu dei, é uma nomenclatura. Só que essa nomenclatura facilita para resolver a questão. Belezinha? Tipo isso. R2D2. Pois é. E aí, gostaram? Lindo demais, lindo demais. Esperem uma prova nesse contexto, viu? Algumas questões mais tranquilas que vão, como Clara disse, remeter ao quinto ano. Algumas questões com conhecimento do ensino médio, certo? Esperem isso, tá bom? Tipo, mais ou menos isso aí mesmo, Ari. Galera boa do meu coração, se tiver tudo bem, eu vou encerrar por aqui, viu? Um beijão. Eu acho que a gente tem mais um encontro amanhã, que vai ser o Ultimate pré-prova. Um beijo no coração de todos. É na quinta.
Valeu, um beijo no coração de todos, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.